cara, um PhD de Harvard, disse o seguinte: olha, cara, a gente dá os mesmos comandos para as tropas e essas tropas reagem de forma diferente. A gente quer saber se o comando é o mesmo, por que as pessoas reagem de forma diferente. E esse cara chamado William Mason, ele começou a mapear e ele começou a fazer pesquisas, vendo as emoções, os comportamentos das pessoas normais. E ele criou, esse cara foi o cara que criou o polígrafo, ele era alucinado pela verdade. Ele também trabalhou para alguns estúdios de Hollywood, ele que criou a Mulher Maravilha, né? Tinha o cinto da verdade, e ela tinha os perfis, e ele, cara, criou uma teoria, que é a teoria mais aceita sobre o comportamento, sobre personalidade no mundo, que é a teoria DISC, que ela diz o seguinte: todos nós, sem exceção, já nascemos com uma estrutura de comportamento que ao longo da vida a gente vai viver, que é uma estrutura natural de como a gente é naturalmente. E ao longo do tempo a gente tem outras coisas que interferem no nosso comportamento, as nossas crenças, as nossas vivências, as nossas experiências, mas essa estrutura, ela vai prevalecer. É mais ou menos como se você construísse um prédio, a fundação, os pilares, as vigas, você não muda, vai ser imutável, né? Você não tira um prédio de um lugar para o outro, você não muda a estrutura de um prédio, mas você muda as paredes, aquela parte você pode mudar. Então nós somos mais ou menos isso, a gente tem uma estrutura de comportamento que nasce com a gente. E ele diz o seguinte, ó: todos nós somos uma combinação desses fatores. Deu nome para esses 4 fatores, essa teoria é a teoria DISC. D de DISC é o fator dominância. O que é que ele disse? Olha, a dominância é o fator que diz como a gente lida com as decisões e com os desafios. Pessoas que têm facilidade de tomar decisões, que gostam de viver desafios, que elas são motivadas por desafios, essas pessoas têm esse fator alto. Então, quem tem facilidade de tomar decisões, gosta de mandar, gosta de falar, dizer como é que as coisas são, tem essas pessoas que têm essa facilidade de tomar decisões e são movidas a desafios, essas pessoas têm esse fator alto. Quem não é tão ligado a isso, quem tem mais dificuldade de tomar decisões, quem não é tão movida, que às vezes trava com os desafios, essas pessoas têm esse fator alto. Então todos nós temos uma escala de 1 a 100 de cada fator. Se você tem esse fator alto, essas características altas, você tem esse fator alto. Se você tem menos, você tem esse fator baixo. Então, acima de 50, de 51 a 100, você tem esse fator alto. Abaixo de 50, você tem esse fator baixo. E isso significa que você tem características de comportamento diferentes, de acordo com se você é alto ou baixo, ok? E de intensidade também. Quanto mais intenso, mais algumas características daquele fator vão se expressar no meu comportamento. O segundo fator, então, o D é para dizer assim, ó, como as pessoas lidam com os desafios e decisões. O I é da influência, como essas pessoas lidam com os relacionamentos. Eu vou aprofundar bastante isso, mas se liga que isso vai fazer diferença na tua vida. Talvez o teu casamento vire outra. Talvez a forma como você vai olhar para a tua equipe, para o teu colega de trabalho, para o teu gestor, para o teu liderado. Talvez a forma como você vai lidar com o teu filho seja outra a partir de agora, ok? O I é o fator da influência. Como você lida com os relacionamentos, como você lida com as conexões, como você lida com os outros, com as pessoas. Quem gosta de pessoas, de conversar, de estar com pessoas, de fazer amizade, se relacionar, de falar, essa pessoa tem esse fator da influência alto. Se você é mais na sua, mais recatado, você é uma pessoa menos sociável, você tem esse fator baixo. Então todos nós temos os 4 fatores. E aí a gente tem nessa escala, e essa combinação dos 4 é o que dá o nosso perfil. E essa combinação dos fatores expressa vários comportamentos. Fechado? O fator S é o fator da estabilidade. O nome já está dizendo, estável. Ou seja, tem um ritmo próprio, que é o fator que diz como você lida com o planejamento, como você lida com o ritmo. Então, pessoas que têm um ritmo mais próprio, que são mais pacientes, que têm um tempo próprio para tomar as decisões, que gostam mais de planejar as coisas, que precisam estar seguras, essas pessoas têm esse fator alto. Pessoas que são mais impacientes, que tudo é para ontem, que são aceleradas, que não planejam muito as coisas, que são mais impulsivas, elas têm esse fator
baixo. Então vai vendo aí qual é a tua combinação. O C é o fator da conformidade, o quanto você é conforme, ou seja, o quanto você está dentro das regras, o quanto você está fazendo as coisas certas, o quanto você está direitinho. Então, pessoas que gostam de tudo certo, pessoas que gostam que são super organizadas, pessoas que gostam dos detalhes, que são detalhistas, pessoas que gostam daquela coisa bem sistemática, essas pessoas têm a conformidade alta. Pessoas que são mais criativas, não são muito ligadas aos detalhes, pegam mais o macro, essas pessoas têm a conformidade baixa. Então, a partir daí, você tem essa sua combinação. O meu perfil é I, o meu perfil é DI. Por quê? Ela está falando dos fatores que ela tem alto. Quando eu estou dizendo que alguém é DI, eu estou dizendo que ela tem o D e o I alto. Mas significa que ela também tem o S e o C, só que o S e o C é baixo. Ok? Então, geralmente, quando a gente fala perfil, a gente fala dos fatores altos. Ninguém tem os 4 fatores altos e ninguém tem os 4 fatores baixos. Você tem pelo menos um alto e pelo menos um baixo, ok? Essa combinação, ela se expressa no teu comportamento.